Esse é um projeto que deu o que falar, hein? Muitos estão falando que ele é para descansar, mas tem outros que já estão falando que é para... Eita, pessoal, eu vou querer saber a opinião de vocês lá no final do vídeo, hein? Então vamos seguir com a produção aí desse móvel, já utilizando a CNC Router para fazer a usinagem, porque vocês estão vendo que o bicho é grande, hein? Quando a gente pensa em fazer qualquer projeto na CNC Router, a primeira coisa que a gente tem que pesquisar é por uma imagem. Pegou essa imagem na internet, seja ela gratuita, ou então, se você vai fazer essa imagem, você precisa utilizar o programa, que é o programa Aspire que eu estou utilizando, tá? Dando sequência aqui na produção, agora eu estou utilizando a esquadrejadeira para cortar várias ripas de madeira do mesmo tamanho. Fazer esse trabalho na CNC Router já é um pouco de desperdício de tempo, então por isso a gente já vai para uma coisa mais prática, com apenas 2 segundos você corta um pedaço de madeira. Então, por isso, é sempre bom ter várias opções de máquinas na oficina para você que trabalha profissionalmente ou para você que está iniciando e também você que está pegando várias dicas. Então, aqui eu estou utilizando a madeira Pinus, estou cortando várias e várias ripas, tudo do mesmo tamanho. Para isso eu estou utilizando a guia móvel da esquadrejadeira e também fiz a colocação ali de um limitador. Esse limitador é o que vai adiantar o trabalho para que tudo saia do mesmo tamanho. E agora sim, com todas as peças cortadas, vamos começar o processo de montagem. Pessoal, não tem segredo, tá? Aqui você vai fazer a colocação das ripas por toda a volta do MDF, nessa parte que é curvada, porque a parte reta ela vai ficar realmente para baixo, desse jeitinho que vocês estão vendo. Então eu primeiro coloquei uma ripa na parte de baixo, estou colocando uma ripa em cima e uma ripa na frente. Essas daqui são as primeiras ripas, são fixadas em pontos estratégicos, que é para poder apoiar esse móvel. Ó, olha aí como é que eu vou fazer. Vou colocar ele de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, dependendo do ponto de vista, e aí para poder fazer a colocação das próximas ripas. Pessoal, nesse trabalho aí eu não tinha pinador, hoje em dia eu tenho, tá? Mas nesse trabalho eu fiz tudo parafusado, mas se eu tivesse o pinador aí com certeza tinha adiantado muito o meu trabalho. Mas se você está começando e não tem também um pinador e você vai querer fazer um objeto parecido com esse, ou pode ser igualzinho a esse, já vou dar uma dica para vocês. Em um dos lados que você colocar as ripas, você precisa colocar 2 parafusos, porque senão a madeira, a ripa vai girar, tá? Então, em apenas um dos lados, tá? Porque aí, você colocando 2 parafusos, você garante uma fixação completa dessas ripas. Então, vocês puderam perceber que eu tive bastante trabalho para fazer isso daí, mas ó, vou garantir para vocês, ficou muito mais firme, ficou top demais. A largura dessas ripas ficou entre 8 a 9 centímetros, porque elas foram tiradas de pallets e aí eu só tirei e trouxe para a oficina para cortar. E eu não sugiro que seja mais larga que isso, porque esse móvel tem muita curva e essa curva precisa que a ripa seja menor, porque se for muito larga, ela pode tirar o desenho aí do móvel, tá? Então, por isso, 8 centímetros foi perfeito. Fiz a colocação da última ripa. Nesse lado eu já estou colocando 2 parafusos na madeira, como eu falei, que é para não movimentar essa peça, e agora eu vou fazer a parafusação do outro lado. Sendo que esse outro lado, como eu disse, apenas um parafuso já é suficiente e vai ficar bem firme. Olha só como tá ficando, né, pessoal? Parece coisa de loja, né? Mas na verdade, isso daqui você consegue fazer tranquilamente na sua casa. Se você não tem todas as ferramentas adequadas, você consegue cortar em madeireira ou até mesmo terceirizar o processo de cortar essa parte aí do MDF que foi cortado em uma router. Então, se você comprar o material e pedir somente o corte, com certeza vai sair muito mais barato do que se você comprasse esse móvel na internet. Bom, aqui na parte de baixo, eu também estou colocando algumas fixações, que é para deixar essa base bem firme para ela não abrir com o tempo. Lembrando também, assim como foi feito a colocação de 2 parafusos de um lado e um do outro lado, nessa parte da base é a mesma coisa. Em um dos lados você precisa colocar pelo menos 2 parafusos, que é para essa madeira não girar. E olha só como foi que ficou, pessoal. Top demais! Indo agora para a segunda parte do projeto, eu vou colocar a espuma, que vai fazer parte do assento. Então eu preferi que fosse uma espuma bem confortável e comprei uma espuma de 7 centímetros de espessura. Tem uma nomenclatura certa, uma densidade adequada, tá, gente? Eu não sei dizer qual é a densidade, mas ela tem 7 centímetros de espessura. E eu tô fazendo essa fixação com a cola de contato, mas existe uma cola spray, que ela é um pouco mais cara, porém talvez ela seja melhor para fazer essa fixação. Eu nunca utilizei,
Então eu já adianto para vocês que talvez a cola em spray fosse melhor, porque essa cola de contato ficou saindo muito, então foi um pouco difícil de fazer essa fixação, como vocês podem ver. Também estou fazendo a aplicação da cola de contato na lateral e na parte de cima, porque eu vou fazer um detalhe diferenciado. Então nessa lateral eu já coloquei uma espuma que ela tem 5 milímetros de espessura e ela é bem maleável, então por isso é bem fácil de fazer esse contorno. E como foi a primeira vez que eu fiz, eu nem acreditei que fosse tão fácil assim. Então eu queria que fosse um desenho separado, em que a espuma fosse separada da parte de baixo no visual final. Então por isso eu estou colocando essa espuma na parte da lateral, que é para poder ficar com esse relevo. Mas você pode optar por não utilizar essa espuma. Aí você vai ter um móvel único, sem divisória. Também coloquei a cola de contato na parte da espuma, na parte de cima da espuma, que é para poder colocar essa manta para poder finalizar essa parte do assento. Então essa manta, ela é opcional, tá? Mas vocês podem observar, todo mundo que faz colocação de espuma em estofado sempre coloca que é para deixar um melhor acabamento. Aqui eu estou utilizando também um tecido que eu comprei na mesma loja em que eu comprei a espuma. Esse daqui é um tecido que ele é próprio para sofá. E eu estou fazendo a fixação dele com um grampo de estofado, que você também consegue comprar na mesma loja que vende a espuma, ou no Mercado Livre, ou então na Shopee também, com bastante facilidade. Pessoal, eu não vejo fazer estofado sem esse grampo, tá? Ele ajuda 1000%. Bom, aqui vocês estão vendo que eu não tenho tanta prática para colocar o estofado. Então já me disseram para começar a colocar o estofado da curva para as laterais. Então seria do centro do móvel para as extremidades. E eu fiz o contrário. Eu coloquei das extremidades, depois eu fui para o centro e depois eu fui para a parte da lateral. Então vocês começam a perceber aí que ficou um pouco engelhado na parte do assento, na parte da curva. Só que assim, não me incomodou isso daí, até porque foi um móvel, foi a primeira vez que eu fiz esse móvel, então eu não sabia exatamente como ia ficar, mas acreditem, pessoal, eu tentei com todas as forças deixar esse móvel bem lisinho, assim como a gente vê na internet, mas eu não consegui, eu deixei assim mesmo. E como eu falei pra vocês, eu queria que no visual que a espuma da parte do assento ficasse separada da lateral. Então eu cortei mais uma peça de 3 milímetros na CNC Halter que fosse do tamanho da parte da lateral. Fiz o estofado dela também, só que com uma espuma mais fininha, que foi aquela de 5 milímetros. Coloquei a mesma estampa, o mesmo tecido, no caso, no móvel, e aí eu fiz a fixação por dentro, que era para deixar bem seguro, e também coloquei um pouco de cola de contato. Então olha só como foi que ficou, vocês conseguem perceber claramente que tem uma divisória ali entre a parte do assento e a lateral. Para finalizar esse móvel na parte de baixo, que é para não entrar sujeira, não entrar bicho, também coloquei esse revestimento aí de TNT branco, mas pode ser qualquer cor, tá, gente? Lembrando que você pode utilizar qualquer outro tecido na parte de baixo. Eu utilizei esse porque é o mais comum de utilizar em estofado. E também para finalizar, eu coloquei esses pezinhos aí, que é para deixar mais afastado do chão. E olha esse resultado, que incrível ficou esse móvel, pessoal. Se não fosse pelo tecido, que ficou um pouquinho engelhado, teria ficado perfeito, né? Na verdade, para mim, ficou perfeito, porque essa parte aí não me incomodou. Agora eu quero saber de vocês. Esse tecido engelhadinho aí incomodou vocês? Vocês acharam que o projeto foi legal? Coloca aqui, eu quero saber a sinceridade de vocês, tá, pessoal? E eu quero que vocês me digam também, pra que serve isso daqui? Vocês lembram da pergunta que eu fiz lá no começo, né? Então agora eu quero saber da resposta de vocês. Pra que serve esse móvel, hein, pessoal? Bom, se vocês gostaram, deixem um like. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e eu aguardo vocês nos próximos vídeos para vocês curtirem mais dicas legais como essa. Tchau, tchau, pessoal!